O plano de Israel era criar um reino único sobre a terra, somente um povo e língua, e para isso ele se utiliza de Nimrod, bisneto de Noé, tido como homem poderoso sobre a terra. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A Bíblia nos revela que Nimrod era um valente caçador, daí a expressão valente como Nimrod. Naquela época a caça também estava associada à guerra, o que aponta que Nimrod era um homem que derramava sangue, forte, valente, que conquistava e não apenas caçava animais, assim como Caim, um homem sanguinário, segundo o coração de Israel, da linhagem da serpente. Nimrod era tido como um invasor e perseguidor violento, que invadia e conquistava povos vizinhos por meio da força e sujeição. Foi assim que ele fundou várias cidades antigas na região da Babilônia, como Babel, Ereque, Acade e Calné. Depois, ele seguiu para a região da Síria, onde fundou Nínive e outras cidades. Dentre elas a cidade de Babel se destaca, onde por ordem de Nimrod estava sendo construída a Torre de Babel. O plano de Israel era criar uma torre tão próxima aos céus, e em sua base reuniria todos os habitantes da terra, um único povo, que o adorariam como Deus nessa terra. O Pai, vendo o plano de Israel, intervém, e faz a divisão entre os povos, fazendo com que as pessoas falassem em línguas diferentes, assim Israel não poderia enganar a todos. O Pai separou os povos na Torre de Babel, a fim de dificultar aos caídos enganar a humanidade, já que estando em um único local e falando a mesma língua as pessoas seriam facilmente enganadas por eles, mas separadas por toda a terra seria difícil para eles, já que os caídos não possuem onisciência nem onipresença, e estando espalhados pelo mundo dificultaria muito a eles de enganar a todos. Separados os povos e suas respectivas línguas, eles se dividiram pelas 4 partes do mundo, América do Sul, do Norte, Oriente e Ocidente. Os povos oriundos da Torre de Babel se espalharam para todas essas regiões, onde para o Oriente foram os povos que deram origem aos persas, africanos, asiáticos, outra parte para o Oriente, dando origem aos gregos e romanos, e na América do Sul e Norte os povos que deram origem aos indígenas. Nimrod mais tarde foi morto por seu tio Sem, sua mulher Semiramis, a qual também era sua mãe, assumiu o posto de seu marido. Além disso espalhou a crença entre seu povo que o mesmo não havia morrido mas que havia subido aos céus, se tornando Deus Sol. Semiramis mais tarde engravidou, fruto de uma traição, dando à luz a Tamuz, o qual morreu durante uma caça, e mais uma vez Semiramis espalha a mentira que seu filho havia subido aos céus, se tornando um Deus, assim como seu pai. Além disso Semiramis ordena todo um culto e adoração ao povo em honra de seu filho Deus, incluindo o culto ao pinheiro, do qual havia renascido de um tronco morto onde seu filho havia morrido. Tal culto envolvia um período de choro e abstinência, onde ao fim era realizada a troca de presentes, como forma de celebrar o renascimento de Tamuz, assim como a árvore enfeitada de ouro. Tal culto foi que deu origem ao Natal, e o culto à Trindade Nimrod, Semiramis e Tamuz se espalhou entre os povos remanescentes da região, que foram se assimilando a demais culturas e deuses pagãos, mas que mais uma vez tem seu final a adoração a Israel, Azazel e Ismael. Os caídos foram os responsáveis por estabelecerem cultos, ordenanças, bem como estabelecerem homens perversos como reis e conquistadores, os quais eram usados por eles para subjugar e dominar os povos. Por isso que tais homens como Nimrod e demais reis da antiguidade eram tidos como homens poderosos, heróis, guerreiros e até como deuses, pois os caídos os utilizavam para dominar as nações e portanto, tais homens deveriam ser temidos e adorados pelo povo. Assim nasceram as leis, preceitos, cultos, adoração e veneração a homens e deuses. Eles criaram leis e ordenanças ao povo, a fim de escravizá-los, a exemplo o Código de Hammurabi, o qual constitui o primeiro código de leis escritos já registrado. É um monumento monolítico talhado, em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas. As leis contidas nas placas tinham como objetivo reger a conduta da sociedade, bem como aplicar a devida pena caso alguma das leis fosse descumprida, leis que eram baseadas no princípio do talião, o olho por olho,
dente por dente, no qual o condenado deveria sofrer o mesmo ato ao praticado à sua vítima. Entre as leis tinham aquelas cuja pena era a morte, como no caso ao roubo a templos, propriedade estatal ou ajudar um escravo a fugir. Tais leis foram escritas em pedra, por serem imutáveis, e cópias eram feitas em pergaminhos para que fossem espalhados na cidade, e assim a observância de todos. Além das leis políticas, os caídos também criaram ordenanças referentes ao culto religioso. Vários eram os ritos referentes à adoração, sacrifício, festividades e morte. Os sacerdotes eram responsáveis por conduzir as cerimônias e oferecer sacrifícios, enquanto os fiéis participavam das orações e das oferendas. Acreditava-se que essas divindades controlavam os fenômenos naturais, a agricultura, a guerra, a justiça e outros aspectos da vida humana. Os sumérios buscavam a proteção e o favor dos deuses através de oferendas e preces. Os sacerdotes tinham um papel fundamental, onde cada deus tinha seu próprio sacerdote ou grupo e eram tidos como homens sagrados. Os intercessores entre os deuses e os humanos eram os responsáveis por comandar todo o culto. No culto egípcio, antes do nascer do sol, abatiam-se os animais que seriam oferecidos às divindades. Os sacerdotes então se purificavam com água, e, vestidos com trajes brancos, entravam em procissão no templo. No pátio do templo, os sacerdotes apresentavam as suas oferendas e queimavam incenso. Um sacerdote dirigia-se ao santuário da divindade, uma sala especialmente consagrada, localizada na parte mais reservada do templo. Aqui, o sacerdote acendia um archote e abria o naus, tabernáculo onde se guardava a estátua da divindade. O sacerdote apresentava-se à divindade e anunciava vir cumprir os seus deveres, limpava o tabernáculo, queimava incenso, lavava a estátua e aplicava sobre ela óleos, vestia-a, maquiava-a e colocava-lhe a coroa. Todos esses ritos religiosos foram criados pelos caídos: a adoração a ídolos, estátuas, a construção de templos dedicados, tabernáculo, procissões, preces, liturgias, imposição de mãos, água ungida, incenso, etc. Tudo isto se iniciou desde as culturas pós-diluvianas e se perpetuaram ao longo da história até a atualidade, só alternando a forma de culto. Em culturas onde se imolavam vítimas humanas como a asteca, os ritos eram praticados em templos de formato piramidal, onde as vítimas eram sacrificadas em altares. Para os astecas tal prática era uma forma de alimentar os deuses, bem como aplacar a fúria dos mesmos. Os caídos têm total desprezo pelo ser humano, já que o Pai o criou para habitar suas antigas moradas no reino, e por tal motivo eles fazem de tudo para corromper e destruir a humanidade. Por isso exigiam sacrifícios, uma forma de zombar da criação do Pai, de matar o ser humano em honra a eles, além, é claro, do sacrifício representar a morte do Messias, assim que ele viesse a esse mundo. Israel o usava para ameaçar o Messias. Por tal motivo os sacrifícios eram realizados em locais altos, à vista de todos. A religião foi a maior arma de engano que criaram para corromper a humanidade. Por meio dela as pessoas sacrificavam, cultuavam estátuas, astros, animais, e cometiam todo tipo de abominação em honra a seus deuses, pois estes infligiam medo às mesmas, até mesmo depois da morte. Por tal motivo criaram a crença nas pessoas de vida após morte, reencarnações e tormentos no submundo. Todas as religiões com seus cultos e práticas se originaram da mente diabólica dos caídos, há milênios atrás. Por isso vemos tanto sincretismo entre as religiões, pois todas partilham do mesmo berço, todas levam a um único caminho, a adoração aos caídos. I've been called many things over many lifetimes. Ra, Krishna, Yahweh.